Origem da sabedoria dos antigos. Diferenças entre bruxos e santos. Atualmente, há uma busca intensa por conhecimento e muita discussão sobre sabedoria. As pessoas estão redescobrindo o valor da filosofia e procurando cursos, especialmente os oferecidos na internet. No entanto, muitos desconhecem um caminho mais seguro e eficaz para alcançar a tão desejada sabedoria. O caminho mais seguro para alcançar a sabedoria é seguir os mandamentos e conselhos contidos na Bíblia, inspirados pelo Espírito de Deus e ditados por Jesus, o Mestre perfeito. Antes de ler e estudar os sábios antigos, é mais proveitoso conhecer e praticar os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Após receber a luz espiritual de Deus, você estará mais apto a examinar os sábios antigos e compreender verdadeiramente o que eles diziam. Este vídeo tem como objetivo aumentar seu nível de compreensão, para que você, inscrito ou espectador do meu canal, desenvolva um olhar mais crítico e não se deixe enganar assim, tão facilmente. Se vocês gostarem deste conteúdo, favor, não se esqueçam de dar aquele like. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E se você conhece alguém que também vai gostar desse vídeo, compartilhe. Quanto mais gente engajada, mais conteúdo de qualidade a gente pode trazer para vocês. E claro, queremos ouvir o que vocês têm a dizer, então deixem seus comentários aqui embaixo. Obrigado pelo apoio de sempre. O meu povo perece por falta de sabedoria, já fala um livro do profeta Oséias. Precisamos aprender a ler os fatos, o mundo e a história, pois Deus escreve sua vontade em todos esses eventos. Este é um assunto de alto nível, que muitos venderiam em cursos caros, mas aqui está sendo distribuído gratuitamente, pois é crucial que os cristãos conheçam a verdade. Existem muitas coisas antigas que a maioria dos cristãos sequer ouviu falar, desconhece completamente. Essa falta de conhecimento cria uma lacuna frequentemente explorada pelo inimigo de Deus. Quem não sabe e é curioso, corre atrás de qualquer doutrina e, por desconhecer a verdade, corre o risco de ser enganado por coisas que parecem verdadeiras, mas contêm erros graves. Fatos reais e concretos da história são frequentemente interpretados de maneira equivocada, gerando explicações mentirosas que pouco têm a ver com a realidade. A ciência moderna, para os que entendem, começa com Isaac Newton, considerado o último bruxo e o primeiro cientista. No entanto, essa ciência racional descartou, sem entender, o conhecimento dos povos antigos relatado nos escritos míticos. Mitos são encontrados em todas as culturas e civilizações antigas, assim como a literatura mitológica. Isso não é folclore ou ignorância dos antepassados, ao contrário, alguns deles eram muito sábios. Pessoas de hoje se perguntam, de onde vinha a sabedoria dos antigos? Por que eles pareciam mais sábios do que os humanos de hoje? Como realizaram tantas obras em pedra e monumentos gigantescos que perduram até hoje? A linguagem e a engenharia dos antigos não sugerem primitivismo ou ignorância, mas força, sabedoria e poder. São dúvidas válidas e honestas que só podem ser respondidas ao encaixarmos todas as informações conhecidas no grande quebra-cabeças histórico da humanidade. No entanto, alguns insistem em descartar peças cruciais. Para se obter um resultado honesto, devemos considerar um dado essencial: a Terra já viu dois tipos de humanidade, a adâmica, mais antiga, e a noática, mais recente, da qual somos nós, os atuais representantes. Algo ainda mais importante, que poucos cogitam ou levam em consideração, são as diferenças entre elas. O tipo humano mais antigo, o adâmico, reinou na época antediluviana, e era compatível com a fauna e flora daquele período. Esse gênero era mais alto, forte, resistente, longevo e de reprodução tardia, podendo viver até 1000 anos, mas começando a ter filhos apenas aos 60 anos. Eram fortíssimos, mas amadureciam lentamente, e a reprodução tardia resultava em menos indivíduos. A Bíblia menciona que Noé era diferente do gênero antigo, embora ele tenha conservado a longevidade. A sua descendência depois do dilúvio começou a ter filhos em idade cada vez mais jovem e também a morrer mais cedo. Esse foi o novo padrão imposto para a nova humanidade que surgia. Por isso, nota-se uma diferença de paradigma nas construções dos adâmicos em contraste com os noáticos, enquanto aqueles preferiam construir com pedra pesada. O gênero noático não podia se dar a esse luxo, o que explica por que a Torre de Babel, empreendimento pós-diluviano, foi construída com tijolos queimados e não com pedras gigantes. Os noáticos, que tinham o mesmo intento que os adâmicos, queriam construir uma torre tão alta que pudesse tocar o céu,
Porém, eram fracos demais para manusear os grandes blocos e ainda não possuíam a tecnologia para quebrar as pedras, uma vez que tiveram de recomeçar tudo do zero depois do dilúvio. A linguagem, porém, continuava a mesma, a mítica, a mais antiga da humanidade, que expressava-se por meio de símbolos. Era a língua de Adão, ambivalente e bidimensional, abrangendo realidades celestiais e terrenas, feita para expressar a essência das coisas, o espiritual natural. Esta foi a primeira língua humana, mencionada na Bíblia em Gênesis 11, 3-6. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Mesmo após o dilúvio, a linguagem não mudou. O Senhor viu que a língua adâmica não era apropriada para os noáticos e, por isso, a confundiu. Assim, a humanidade foi perdendo e esquecendo o sentido dos símbolos, tornando a língua mítica um escândalo, uma pedra de tropeço, especialmente para os cientistas racionais de hoje, que a consideram fantasiosa e fruto da ignorância dos antigos. Na verdade, era uma linguagem cifrada que revelava a sabedoria do mundo espiritual através das figuras do mundo material. Essa língua possuía chaves de interpretação conhecidas por poucos, como reis, sacerdotes e iniciados nas religiões pagãs antigas. Esta língua primitiva e primordial era própria do gênero adâmico e dos celestiais, ambos inicialmente detentores naturais de suas chaves, e por ser a única língua, continuou sendo usada por muito tempo pelo gênero noático. De modo que, mesmo depois do dilúvio, ainda se conseguia entender os simbolismos. Porém, o pecado operava cada vez mais fortemente, e os homens foram perdendo pouco a pouco os seus sentidos espirituais, e depois do evento de Babel, esta língua foi definitivamente confundida. Os humanos já não a entendiam e passaram a falar outras línguas arbitrárias, que não revelavam nenhum sentido espiritual. Porém, as tradições dos ídolos antigos, na pessoa de sacerdotes iniciados, preservaram muitas dessas chaves e as utilizavam em suas práticas. Os falsos deuses ludibriavam os humanos ao usar esta linguagem misteriosa, com a qual divulgavam suas doutrinas. A desvantagem era que, ao revelarem suas mensagens, elas não eram verídicas, causando confusão. Isso era proposital, revelavam uma parte da verdade, mas depois a entremeavam com mentiras, tornando essas revelações não confiáveis. Os próprios autores e frequentadores desse meio sabiam dessa característica zombeteira dos seres que inspiravam os livros, sonegando a verdade, pois nunca foi do interesse dos ídolos revelar a verdade aos humanos. Hesíodo, o grego que interagiu com as musas inspiradoras, declara em seu livro Teogonia, elas, as musas, um dia ensinaram a Hesíodo um belo canto, quando pastoreava ovelhas ao pé do Hélicon divino. Esta palavra primeiro disseram-me as deusas musas Olimpíades, virgens de Zeus, porta-égide, pastores, agrestes, vis infâmias e ventre só, sabemos, muitas mentiras dizer, símeis aos fatos, e sabemos também, se queremos, dar a ouvir revelações. Assim falaram as virgens do grande Zeus, verídicas. Por cetro deram-me um ramo de loureiro viçoso, colhendo o admirável, e inspiraram-me um canto divino para que eu glorie o futuro e o passado, impeliram-me a cantar o ser dos venturosos sempre vivos e a elas sempre por primeiro e por último cantar. Hesíodo, Teogonia, capítulo 1. Assim como dissemos, estes seres conhecem a verdade, mas não têm o menor interesse ou vontade de revelá-la aos humanos. Eles até podem falar a coisa certa quando bem querem, porém, quase sempre, com intuitos malévolos, de levar o consulente ao erro e até mesmo à derrocada. Outro exemplo clássico dessa ambiguidade cruel se encontra na história de Creso, rei da Lídia, que possuía um grande império vizinho ao de Ciro. Ele foi consultar o oráculo de Delfos, que lhe respondeu, se Creso cruzar o Halis, destruirá um poderoso império. Aconteceu que ele, encorajado por essa profecia, cruzou o rio Halis para invadir a Capadócia, mas o poderoso império destruído foi o dele mesmo. Creso foi derrotado por Ciro, o persa, no ano de 547 a.C., por ter invadido seu território. A crueldade desses seres, que sabem jogar muito bem com os desejos e expectativas humanas, pode ser extrema. Elas, definitivamente, não possuem penas bondosas. Jó. Por isso, o temor aos falsos deuses e ídolos afetou a humanidade de forma feroz e marcante por séculos e até milênios, persistindo até tempos recentes. Mesmo na época de Jesus, após ele ter vindo à Terra, assumido um corpo humano e oferecido seu sacrifício, o medo dos ídolos pagãos ainda prevalecia. Isso é evidente nas epístolas dos apóstolos. São Paulo menciona os atenienses, que cultuavam uma multidão de pequenos deuses. Com medo de deixar alguns sem culto e sofrer retaliações, dedicaram um altar ao Deus desconhecido, mostrando o grande temor que tinham às deidades.
Não eram apenas os gregos, a mitologia dos antigos egípcios, romanos, indianos, chineses e outros estava profundamente enraizada em conceitos sobre deuses e espíritos, que desempenhavam um papel importante nos assuntos pessoais e nacionais. Isto não brotou do nada na mente dos antigos humanos, mas vinha da experiência de ter convivido com esses entes que se diziam deuses. Historiadores e pesquisadores da história antiga sabem e testemunham que nunca existiu um povo ou civilização antiga que não tivesse seus próprios deuses, suas lendas e mitos sobre deuses, semideuses, etc. Portanto, como disse Levi Strauss, é muito mito para ter surgido do nada. É muito relato para tudo ter sido mera coincidência. Já na Idade Média, histórias sobre alquimistas, feiticeiros, bruxas, duendes, magos eram ainda bem comuns no meio da cristandade. Muitos dos europeus se converteram verdadeiramente ao cristianismo, outros porém, apenas fingiram se tornar cristãos, mas, ocultamente, continuaram a praticar o paganismo de modo dissimulado. Valorizavam demasiadamente sua gnose paralela que possuíam herdada das tradições mais antigas do mundo. As muitas que sobreviveram ao dilúvio, como as egípcias, as persas, passando para os gregos, etc. Por isso, engana-se quem pensa que o contato com esses seres rebeldes, verdadeiros demônios, terminou. Na verdade, eles ainda estão presentes e atuam mais intensamente na vida daqueles que os procuram. Pessoas em toda parte têm suas curiosidades. Quem nunca ouviu falar da mesa Ouija, muito comum nos Estados Unidos? A crença em espíritos e deidades não se limita a costumes e superstições aparentemente inofensivos. Tanto em sociedades primitivas quanto modernas, as pessoas usam vários métodos para se conectar com estes entes de outra dimensão, na ilusão de controlar e obter conhecimentos desses espíritos temíveis e ganhar favores. Pessoas em cidades grandes e pequenas fazem do espiritismo, da magia negra e do ocultismo sua religião. Outros recorrem a astrólogos, médiuns, cartomantes e adivinhos para saber o futuro, ganhar dinheiro, conseguir parceiros amorosos ou tomar decisões importantes. Alguns, mesmo pertencendo nominalmente a uma religião cristã, dedicam-se a essas práticas sem se preocuparem com sua nocividade. Mas, ao contrário do que dizem os evolucionistas, o ser humano tem uma dimensão espiritual que o torna diferente e superior às criaturas inferiores. Ele nasce com a ânsia de desvendar o desconhecido, sempre se perguntando: qual é o sentido da vida? O que acontece após a morte? Qual é a relação do homem com o mundo material e o universo? Ele é impelido pelo desejo de alcançar algo mais elevado ou poderoso do que ele próprio, para controlar seu meio ambiente e sua vida. Mas é aqui que ocorre algo repulsivo. O homem possui esses anseios, mas, em vez de buscar o Deus verdadeiro, perde-se em caminhos obscuros e perigosos, orientando-se apenas para suprir seus desejos egoístas por fama, sucesso, prazer e poder. Assim, desvia-se para sociedades secretas, sempre procurando, tateando adiante em seu caminho, aspirando o inatingível. Muitos, não com o coração reto, imaginam que podem ludibriar o Criador e conseguir conhecimento e poderes ilimitados, inclusive a imortalidade e toda sorte de bens. Tudo isso é revelia do próprio Deus. Hoje em dia, isso ainda é muito comum. Quem nunca ouviu falar de maçonaria, gnosticismo, Rosa Cruz, Illuminati e cultos ao inimigo? Adeptos dessas sociedades secretas gostam de se apresentar como possuidores de um conhecimento oculto superior, mas não percebem que são apenas fantoches do mal, marionetes desses pequenos deuses que nunca tiveram a intenção de revelar verdades libertadoras. Eles querem escravizar cada vez mais, por isso suas práticas permanecem as mesmas: luxúria, bebedeira, orgias, drogas, prazeres e hedonismo no mais alto grau. As glórias deste mundo material pertencem ao inimigo de Deus. Quando ele ofereceu tudo isso a Jesus em troca de um ato de adoração, Cristo recusou, afirmando que o mundo jaz no maligno. Portanto, cuidado com histórias de alta magia, alquimia, segredos e conhecimentos ocultos. O mundo espiritual existe, e há caminhos para acessá-lo. O que eles chamam de alta magia é equivalente ao poder dos santos, e seus segredos ocultos são equivalentes à sabedoria dos santos doutores cristãos. Mas essas vias são antíteses uma da outra. Notem que eu falei equivalentes, porém, não iguais, equivalentes no sentido de adiantamento na caminhada, seja cristã, seja agnóstica pagã. Enquanto a iniciação santa do cristianismo vai produzindo um ser puro e santo, a iniciação na gnose ocultista tem por objetivo formar um bruxo. Ambas as figuras e estados de vida são antíteses, contrárias uma da outra. Tudo tem um preço. Se o preço da santidade cristã é de certa forma ir progredindo na virtude, na iniciação gnóstica é o contrário, é ir crescendo no pecado.
Aqui residem as diferenças abissais entre santos e demônios. Ambos de certa forma possuem superpoderes, porém, as fontes de onde eles aurem são totalmente diferentes e opostas uma da outra. Onde uma é totalmente benigna e a outra é totalmente maligna. Buscar conhecimento espiritual pela via errada, pela via dos demônios, não revelará a verdade, mas, antes, produzirá todo tipo de erro. Seguir passos e práticas, imaginando obter graus mais elevados e galgar os níveis deles, transforma o iniciado em um demônio semelhante ao ser que o guiou. Em troca, o neófito vai recebendo as benesses que esses seres distribuem também aos seus escravos. Nada é inocente nessas relações e caminhos obscuros, longe de Deus. É a mesma adoração dos ídolos do passado, agora disfarçada para enganar mais vítimas. Desde o Antigo Testamento, o Senhor adverte contra procurar adivinhos, espíritas e aqueles que consultam os mortos para saber de coisas ocultas, pois nada disso fica impune. É como uma contaminação, você cede uma parte da sua alma para o inimigo atuar. Muitas vezes, as pessoas vão a cartomantes, astrólogos, praticantes de reiki similares, achando que não é nada. Seja esperto e não caia nesse engano. Leia a Bíblia, que ensinará a ficar longe de todo o mal e evitar todas as formas de contaminação. É bom lembrar que setembro é um mês que a Igreja Católica dedica às Sagradas Escrituras e nós estamos nos disponibilizando. Se, acaso alguém queira esclarecer dúvidas sobre passagens da Bíblia, pode expressar nos comentários e na medida do possível responderemos a todas as perguntas. Aqui terminamos o nosso vídeo. Pedimos aos que nos assistem que também se inscrevam no nosso canal. É só clicar no botão inscrever-se, logo abaixo do vídeo. Curtam também clicando no polegarzinho para cima, pois isso ajuda muito a impulsionar nosso canal. Crie você, o seu próprio canal no YouTube. Esta plataforma é uma das melhores já disponibilizadas na internet, porque oferece uma vasta gama de conteúdos que atendem a diversos interesses, como educação, entretenimento, espiritualidade, saúde, política e muito mais. Além disso, é uma das poucas mídias que remunera os criadores de conteúdo, permitindo que você participe dos ganhos da empresa. Você ainda tem a chance de alcançar um público global, construir sua marca pessoal, ou ainda influenciar positivamente a vida de outras pessoas. É muito fácil ter um canal no YouTube, basta ter um e-mail do Google e preencher os dados requeridos. Assim, você poderá curtir, comentar e se inscrever. Lembre-se, Deus é fiel e recompensa os generosos. Um abraço e até mais, povo de Deus.